Olá a todos e a todas. É um imenso prazer receber todos aqui novamente numa mais uma aula exclusiva do Quebra Corrente. E hoje teremos a prestigiosa presença de dois grandes professores, autores da editora também, o professor Lênio Luiz Streck e o professor Martônio Montalverde Barreto Lima, que contribuíram, assim como o professor Pedro Serrano e o professor Jorge Zabud, para o lançamento dessa obra em português, né, é uma obra inédita em nossa língua, O Estado Dual, uma contribuição à teoria da ditadura de Ernest Frankel. Essa que o professor Lênio está mostrando aqui para a gente. Né? A capa ficou também muito bonita e tem o guia de leitura do professor Martoni, que gentilmente nos brindou aqui com a sua análise dessa obra. O professor Lênio, como vocês sabem, ele é advogado, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor na Universidade de Lisboa, professor titular de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado na Unicinos, do Rio Grande do Sul, e na Unesa, do Rio de Janeiro. É membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB e ex-procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O professor Martoni é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Direito pela Goethe Universität Frankfurt am Main, Alemanha, pós-doutor pela mesma Universidade Alemã e professor titular da Universidade de Fortaleza e procurador do município de Fortaleza. Professor Martoni, professor Lênio, é um grande prazer recebê-los aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa obra que tem tido uma repercussão muito positiva no nosso meio, no nosso ambiente jurídico. E sem perder muito tempo, eu já vou passar a palavra aqui para o professor Martônio para nos brindar aí com o seu conhecimento e análise dessa obra. Professor Martônio, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Muito boa noite, meu prezado Gustavo Marinho. Boa noite a todos, meu querido amigo e mestre de todos nós, professor Lênio Streck. Eu cumprimento também todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Vejo aqui vários alunos e colegas aqui do nosso programa de pós-graduação. Eu agradeço o convite da editora Contracorrente para essa noite, com enorme alegria, né, encontrar, ainda que virtualmente, uma pessoa tão querida de longuíssimas jornadas, que é o professor Lênio Streck. Ele tem um significado especial para mim, pela amizade e pelo porte intelectual que o Lênio significa na reflexão, principalmente do direito constitucional e do constitucionalismo brasileiro, com repercussão, grande repercussão no Brasil, mas também com repercussão fora do Brasil, no caso do Lênio. Eu sou muito grato à Contracorrente, à editora Contracorrente, né, pela publicação do meu livro mais recente, né, publicado em 2022, e também eu e o Lênio já havíamos registrado, no ano passado, em anúncio, né, num artigo em que registramos nossa satisfação com a tradução do Estado Dual, que àquela altura, né, a editora Contracorrente tinha anunciado. Eu queria registrar que eu penso, né, que esta é mais uma grande contribuição da editora Contracorrente ao debate constitucional e ao debate constitucional atual, porque nós vivemos o constitucionalismo e a teoria política do pós-guerra de 1945 para cá. O Tribunal Federal Constitucional Alemão, a metódica de interpretação com que o Lênio se ocupa quase que cotidianamente, o papel das cortes constitucionais, o conteúdo das decisões, o impacto das decisões, o comportamento destes tribunais em momentos de dificuldade, ou seja, tudo isso é óbvio que, se nós quisermos retroceder, nós vamos retroceder até a antiguidade, mas nós creio que seria de grande utilidade se nós nos restringíssemos num espaço temporal de 1945 para cá.
que são as tensões políticas que foram construídas no mundo, principalmente, né, a partir desse momento, e que diz respeito a nós que tratamos do direito constitucional. Então, a obra do Estado Dual, na teoria, a contribuição da ditadura, ela deve ser, num primeiro momento, bem recebida aqui no Brasil, por conta disso, porque ela representa também o começo desse debate. Tá? Eu queria falar rapidamente a respeito do seu autor, que me parece ser uma figura que merece, né, um intelectual de grande porte, mas que merece não somente a nossa atenção por sua dedicação intelectual, e, sobretudo, pela sua figura de intelectual público e de homem da sua época, num período extremamente conturbado da humanidade. Ernest Frankl nasceu em Colônia, né, de origem judia, e se tornou advogado, né, na Alemanha. E começou o exercício da sua advocacia, né, daquela tradição da formação intelectual e cultural, né, que tanto caracteriza, foi característica principalmente, né, das famílias judias da Alemanha, ou seja, uma formação intelectual sólida e, claro, com um compromisso fortíssimo relativamente à reorganização política e institucional da Alemanha após 1918. Ou seja, a Alemanha é um país sem uma tradição democrática que saía, né, de uma monarquia absolutista, de uma monarquia centralizadora, né, para uma democracia intervencionista que procurava efetivar o conceito de democracia econômica através, né, da Constituição de Weimar de 1919. E, evidentemente, esse panorama tenso do período entre guerras é que nós temos a figura de Ernst Frankl, advogado, né, como eu disse, ele dividia uma banca de advocacia com outro grande intelectual também de origem judia, que é Franz Leopold Neumann, autor da obra clássica, né, o Berrebot, a estrutura do nacionalsocialismo, dividiam uma banca de advocacia em Berlim, e ambos, claro, terminaram tendo que fugir da Alemanha para não parar num campo de concentração. Tá? Intelectuais com mentes privilegiadas, com capacidade de observação extraordinária, que produziram obras que até hoje servem quase de guias para todos, para a compreensão do que aconteceu, de tudo que aconteceu, na verdade, e as consequências. A obra O Estado Dual, ela foi, sobretudo, pensada, né, por Frankl quando, na sua atividade de advogado, né, ele começou a ser, no cotidiano, o seu advogado, como advogado, ele começou a se dar conta de que algo de novo estava acontecendo. Juízes parciais, isso sempre existiu. A influência política, né, sobre o Poder Judiciário não era novidade. Tá? A elaboração de uma legislação para favorecer determinados setores em detrimento de outro setor também não representava nenhuma novidade. Mas o que Franklin enxergava é dizer: nós temos aqui algo novo. Tá? Porque nós não temos somente uma eventual distorção da técnica interpretativa ou da aplicação da lei. Nós temos mais do que isso. Nós estamos observando, portanto, um fenômeno. Não se trata simplesmente de ser um juiz parcial. Se trata de ser um juiz parcial, mas com um determinado e inusitado objetivo de aplicação legislativa que ainda não se tinha. Então, a partir dessa constatação, então, Frankl começa a desenvolver as suas teses e a sua observação
nestes momentos, quando ele presencia e quando ele cataloga, não é, as suas observações sobre o comportamento do Poder Judiciário e dos juízes. E ele elabora, então, essa tese de uma dualidade existente que pode ser muito bem, que foi muito bem resumida nas palavras de outro grande intelectual alemão da história do direito, que é o professor Michael Stolleis, quando ele diz, né, Frankl conseguiu resumir muito bem a sua tentativa em explicar como foi possível a convivência paralela da normalidade do terror que se tinha, que se teve naquele período. Disse o que é que levou a isso? E isso é, portanto, aquilo que Ernst Frankl foi capaz de observar e dizer, aqui tem algo novo, porque eu tenho esta convivência da normalidade com o terror num ambiente constitucional, num ambiente onde eu tenho tentativas de manutenção de um Estado democrático de direito, de efetivação de uma democracia econômica, de transição, na verdade, para um compromisso mínimo civilizatório entre capital e trabalho, e, sobretudo, de ampliação em massa de capacidades da decisão política. Então, eu tenho este ambiente normativo de uma Constituição, mas eu tenho do lado o ambiente convivendo com isso do terror. Como? Como é que nós devemos compreender isso? É aqui que Frankl, então, ele, na verdade, ele estabelece a sua dualidade, até onde foi possível ele a observação. A dualidade entre o que ele chama de um Estado normativo e um Estado de prerrogativas. Onde o Estado normativo era a utilização, como o próprio nome sugere, da normatividade, seja ela constitucional ou infraconstitucional, mas, em todo caso, o recurso a essa normatividade para a aplicação técnica em abstrato daquilo que seria a mesma normatividade da lei. O Estado de prerrogativas seria a aplicação seletiva com prerrogativas ou com medidas, como diz Franca, dessa mesma normatividade em determinados casos em que o judiciário se prestou e colaborou a isso. O que Frankl observa, na verdade, alguns outros intelectuais já tinham, digamos, podemos dizer, pavimentado o caminho nesse sentido. Como a professora Ingeborg Maus, quando ela diz, olha, o que aconteceu, que Frankl fala de Estado normativo, na verdade, é o coroamento de uma trajetória que já vinha, desde, inclusive, da promulgação da Constituição de Weimar, em 11 de agosto de 1919. Portanto, quando setores, grande parte da magistratura, por exemplo, né, algo que o professor Lênio há anos cotidianamente fala, na verdade, grande parte da magistratura se recusava à aplicação da lei e principalmente da Constituição de Weimar, dizendo que eu decido, eu sou livre para a minha decisão. Ou seja, para significativos intelectuais, mesmo da Alemanha, eu estou falando da Alemanha dos anos 90, né, dos anos 2000, como a professora Maus, ela fazer essa recuperação e diz, olha, quando nós observamos o que nós tivemos, a fortíssima rejeição à Constituição de Weimar, ainda em 19, com juízes dizendo que se recusavam a aplicar a Constituição de Weimar porque tinham o seu convencimento, ou seja, nós constatamos que onde Frankl chega, anos mais tarde, né? Ou seja, quase 20 anos depois, o livro foi publicado em 1938, quase 20 anos depois, é o coroamento dessa trajetória. E a responsabilidade disso está nesse aspecto que se fala, ou seja, a liberdade do magistrado para a decisão judicial
de dizer o seu convencimento. O Lênio, repito, fala disso, eu acho que há mais de 10 anos, e insiste cotidianamente do risco que é isso. Ou seja, para a aplicação, principalmente em constituições como a nossa, com pretensões transformadoras do ponto de vista econômico, político e social. Portanto, quando Frankl fala de um Estado normativo, um Estado de prerrogativa e dessa realidade, nós temos que isso é o ápice a que se chegou. Mas isso não apareceu inesperadamente da noite para o dia. Foi um percurso que se teve até aqui e que Frankl foi capaz de nos oferecer esse desvendar dessa realidade. Então, ele segue adiante na sua obra e falando de que, como eu disse, um Estado, o que ele chama de Estado normativo, Estado de prerrogativas. Ocorre que não há, para Frankl, uma separação em determinados momentos, e se observa, não há uma separação entre uma coisa e outra. Este, do que ele qualifica como Estado normativo, pode, em determinadas vezes, ter uma perversão da sua aplicação técnica praticada pelo próprio judiciário e pelos aplicadores da lei, e que se aproxima ou até se confunde em determinados momentos, não é, com o próprio que ele chama de Estado de prerrogativas. Aqui, em determinadas circunstâncias, né, nos diz Frankl, nós teremos até uma coisa só, uma coisa destrutiva. E isso, os juristas do nacionalsocialismo, como, por exemplo, um dos grandes representantes, o penalista Roland Freisler, era muito claro. Quer dizer, nós temos que destruir essa ordem. Porque, por exemplo, princípios liberais como retroatividade da lei, como anterioridade da lei, me impedem de fazer justiça por conta de determinadas condutas que não estão previstas, eu não posso punir. Ou seja, nesses momentos é que Frankl também identifica e diz: aqui nós temos como se fosse, né, nessa subjetividade da aplicação da lei, uma variação. E essa variação é importante que seja identificada, sem diferenças, seria tudo uma coisa só, ou seria tudo nada. Há uma necessidade de se estabelecer essas diferenças entre as coisas para que eu não classifique tudo como a mesma coisa, ou tudo como nada, tá? Como ele próprio sugere. É aqui que entra outro momento interessante. Quando Frankl, por exemplo, está aí no registro, que algo para mim me impressionou bastante na leitura, né, quando eu fiz a primeira leitura da obra, né, quando ele fala, né, de que nessa confusão entre Estado normativo, confusão no sentido de diálogo, de interação, tá? Não uma confusão desordenada, tá? Como você pode sugerir em um primeiro momento, mas uma interação entre essas categorias de Estado normativo e Estado de prerrogativas, quando ele adverte, traz um julgamento, porque não se trata de um julgamento monocrático, mas se trata de uma decisão colegiada, portanto, do Tribunal do Trabalho, que literalmente, Frankl traduz essa decisão, né, do Tribunal Superior do Trabalho alemão da época, em que se recusava a aplicação de proteção do trabalho, porque os princípios do nacionalsocialismo já haviam convencido e penetrado na sociedade alemã, não somente naqueles filiados ou nos simpatizantes do partido. E que, portanto, isso autorizaria a ele, tribunal, uma decisão, repito, uma decisão colegiada, não é só uma cabeça, uma decisão colegiada de afastar a aplicação daquela normatividade. E, em nome disso, o tribunal conclui, né, dizendo que faria aquela aplicação da lei, né, em nome do clamor das ruas, aos quais o tribunal não deixaria de atender. Não tinha como deixar de atender por essas razões, por já que as ideias da Alemanha nazista já haviam conquistado quase a totalidade da população alemã, né, na defesa e, portanto, nessa seletividade da aplicação.
Nós temos aqui, né, um recurso de técnica hermenêutica, mas nós temos uma prevenção também completa de técnica hermenêutica. E Ernest Frankl chama este clamor das ruas de terror das ruas. Eu aqui junto, acho que posso dizer com relativa tranquilidade, que desde 2014, 2015, quando nós começamos a criticar o que acontecia no Brasil de Operação Lava Jato, e nós para todos nós, deve lembrar muito bem, né, havia algo que nos chamava a atenção, em que nós falávamos, alguma coisa está errada aqui, tem algo diferente acontecendo aqui. Tá? E nós começamos, então, não é, a escrever artigos, a debater, fazer lives. Né? Veio a época da pandemia, veio tudo isso, veio o golpe de 2016, depois começamos a exposição e, evidentemente, custos pessoais em determinadas circunstâncias até elevados para nós, na medida em que fomos criticados e atacados, etc, etc. Mas eu lembro muito bem também das palavras aqui do Lênio a respeito sobre o clamor das ruas e a necessidade de se olhar para a Constituição e para as leis independentes, porque havia um princípio fundante de que magistrado, pelo simples fato de não poder fazer escolha política, porque o magistrado ele não tem voto, ele está vinculado à legalidade. Então, ele não tem esse espaço de movimentação que aqueles que têm voto são detentores, e por isso, se ele quer, como ele próprio reivindica ter a jurisdição constitucional, ter uma posição contra-majoritária, tudo que ele necessita é não se deixar seduzir pelo terror das ruas. Quantas foram as colunas aí do Lênio na escrita dos artigos e livros, né, sobre esse tema? Então, Frankl faz essa recuperação para chamar a nossa atenção da complexidade com que isso pode acontecer e, como diz o subtítulo da obra, como isso pode contribuir para uma teoria da ditadura. É interessante nós notarmos que Frankl não tem a pretensão, na verdade, de fazer uma teoria da ditadura que tem uma validade universal em todas as experiências. Eu estou falando de uma teoria da ditadura neste período de que nós estamos tratando. De uma ditadura do nacional-socialismo alemão, como ela foi possível, ela não seria possível somente, na verdade, se não tiver somente por conta de sua principal liderança ou das suas principais lideranças. Ela teria que contar necessariamente com uma estrutura econômica, uma estrutura política, uma estrutura social e, sobretudo, uma estrutura de desenvolvimento de ideias e que ideias que pudessem ser assimiladas rapidamente. Uma dessas ideias que é assimilada rapidamente, por exemplo, é o escrito, né, de Goebbels, entre os vários escritos, mas Joseph Goebbels tem um escrito que particularmente tem me chamado a atenção recentemente, que é A Bobagem da Democracia. Né? E nessa fala, que depois se tornou um dos seus discursos, de 1934, ele diz: nós deixamos os nossos representantes, né, se utilizarem das imunidades que a democracia oferece para atacar essa democracia e passamos a conta para os nossos adversários pagarem. O que ele está dizendo com isso? Nós vamos utilizar essa normatividade democrática. Eu, como, por exemplo, um deputado no parlamento, eu posso falar o que eu quero, mas eu vou falar o que eu quero para destruir a democracia e as consequências disso serão suportadas pelos nossos adversários. Ou seja, essa dualidade que Frankl foi capaz de enxergar e de perceber, ela estava disseminada também em ideias que alcançaram e convenceram grande parte da sociedade, quase a totalidade da sociedade alemã, e também da sociedade fora da Alemanha. O fortíssimo antissemitismo que foi alimentado pela propaganda nazista, ele não se localizou somente na Alemanha, ele se estendeu para todo o leste europeu. E com a convicção de que aquilo, por exemplo, de expurgos através de campos de concentração de povos inteiros, que aqueles expurgos eram necessários
porque havia uma exigência histórica de realização da totalidade da unidade de um só povo. Franklin, então, ele fornece elementos para que nós possamos compreender como esses julgamentos foram possíveis e também como julgamentos que possibilitaram a realização da atividade econômica, da atividade financeira, da atividade industrial e da atividade de comunicação para a realização desse objetivo. Não se construiu tudo isso somente por uma ou outra liderança, mas com essa grande rede. Aqui é onde nós ingressamos na relevância da importância da obra do colega de Frankl, né, que é o Franz Neumann, no Behemoth. Ou seja, Neumann descreve muito bem toda essa interação desses setores e a sua função decisiva na destruição da tentativa democrática que foi Weimar. Frankl observa esta a articulação desse sistema no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito dos casos que chegavam ao Poder Judiciário, e ele pôde acompanhar sobre isso. É uma perspectiva, em determinada medida, que tem tem rendido críticas. O que é interessante é porque o prefácio, né, a introdução da obra do Estado Dual, a introdução que nós temos aqui da edição que a Contracorrente traz, é do Jens Meyer-Heinrich, né? Ou seja, é uma introdução, um capítulo, né, um momento da obra muito importante. E o professor Jens Meyer-Heinrich, né, ele tem uma obra de 2018, As Reminiscências do Rechtsstaat, do Estado de Direito, onde ele opõe, né, Neumann a Frankl, né, onde ele ressalta o caráter da observação da subjetividade weberiana de Frankl em oposição, na verdade, à observação de como ele qualifica, né, o caráter e o conteúdo marxista da obra de Franz Neumann. Particularmente, né, tanto é que Meyer-Heinrich tem uma frase no seu livro, né, onde ele diz, né, Neumann está errado. É uma frase, depois de justificar essa escolha, porque ele acha que a opção de Ernest Frankl da compreensão é a opção que abre mais, ou lança mais luzes para a compreensão daquela realidade. Eu estou dizendo isso porque, né, eu enfrentei esse debate no meu livro, do Supremo Tribunal Federal e a Prússia Culturais, e eu acho que essa visão sobre esta oposição entre Neumann e Frankl, ela é equivocada. Ela é equivocada porque tanto um como o outro partem dos mesmos pressupostos. Primeiro, partem de uma teoria materialista da história para a compreensão do Poder Judiciário, não somente do Poder Judiciário alemão da época, mas para a compreensão e a natureza explicativa da Constituição de Weimar. Portanto, ambos têm o mesmo ponto de partida, uma teoria material da história, ou seja, se afastando de qualquer pressuposto idealista ou de reflexão idealista de concepção normativa de Constituição, mas sim de uma concepção objetiva da constitucionalidade, porque aqui, sim, claro, já em diálogos com Hans Kelsen, no sentido de partir daquilo que está posto objetivamente, produzido por um parlamento, numa dada situação após o fim da guerra de 1918. Então, nós temos esse primeiro ponto de partida. Mas nós temos também um ponto de chegada. Ambos foram capazes, né, de enxergar esses confrontos materiais e organizá-los no debate econômicos, políticos, financeiros, jurídicos e compreender aquilo que se chamaria, né, na doutrina marxista, da autonomia relativa destes elementos em diálogo.
Portanto, essa oposição, não é, que Maya Heinrich faz na sua obra, do seu registro, é uma oposição, não é só dele, é um outro grande intelectual, professor da Universidade de Indiana, que é William Scheuermann, que também caminha nessa direção. Mas eu creio que por esses dois elementos, tanto do ponto de partida quanto do ponto de chegada e a formulação de ambos, na verdade, elas, Neumann e Frankl, se completam e tornam possível um diálogo. E para nós sermos capazes, repito, de compreender a possibilidade de uma construção de uma teoria daquela ditadura totalizante que aconteceu, né, a partir de 1933. Esse sentido todo, né, que nós falamos aqui de diálogos políticos e teóricos com essa profunda historicidade que é peculiar em obras dessa qualidade, elas, creio, penso eu, enriquecem o debate no Brasil e são necessárias. Porque nós observamos hoje, novamente, o amigo Lênio faz o registro, aquilo que eu chamaria os costumes fáceis do direito. Nós temos direito de toda forma, simplificado, esquematizado, temos isso, temos aquilo, mas nós temos formações de direito com outras pretensões, mas que abandonam a complexidade deste olhar para trazer costumes fáceis relativamente a temas complexos, em qualquer dos ramos do direito. O direito nos grandes ramos do direito público e privado, do penal, constitucional, administrativo, civil. É preciso, creio eu, que nós absorvamos, né, essa lição intelectual que esses grandes nomes foram capazes de elaborar, e principalmente Ernest Frankl, para tentar compreender os desafios que nós temos no cotidiano. Nós tivemos, aqui de 2018 a 2020 no Brasil, nós tivemos essas proximidades. E antes disso, nós tivemos, né, uma convivência paralela em determinados momentos do clamor das ruas com o terror, que outra coisa não era senão o terror das ruas. E nós tivemos isso expressado por membros, por aqueles que integravam tribunais e que disseram abertamente essa possibilidade, na verdade, de aplicar, essa possibilidade de compreensão da aplicação da lei. Nesse sentido, isso chama a nossa atenção para a atualidade do debate que Ernest Frankl propõe. E de dizer, o que aconteceu? Como tudo isso foi possível? E depois, né, como isso foi registrado por Franklin também em diversos momentos, né, Franklin viveu até 1974. Então, ele pôde acompanhar o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois surpreende, porque simplesmente os atores que participaram, na verdade, de tudo isso que ele investigou, de Estado normativo, de prerrogativas, essa interação, candidamente disseram depois que nós apenas estávamos aplicando a lei. Nós apenas estávamos aplicando aquilo que tinha, que é uma outra pergunta, não é? Que um magistrado alemão, né, que é Rudolf Wassermann, se fez nos anos 60 e disse: como é que essas pessoas se transformaram em assassinos de toga? E depois ingressaram na institucionalidade como se nada tivesse acontecido. Qual é a advertência que isso deixa para nós? Eu, do ponto de vista da situação brasileira, né, principalmente na eleição de 2022, eu não tinha dúvida nenhuma que, a depender do resultado da eleição de 2022, nós teríamos intervenções no Supremo Tribunal Federal, nós teríamos limitações de direitos e garantias individuais, era um cenário que estava se configurando para esse esforço. Tá? Qual foi o nosso engano? Foi, em algum momento, acreditar que isso não poderia acontecer no Brasil. Isso pode, como se prova agora, isso
pode se repetir e acontecer em qualquer das sociedades. É preciso, portanto, que esta institucionalidade esteja atenta a obras como a de Franklin, para que depois nós simplesmente não possamos dizer num futuro bem mais distante, nós apenas cumprimos a legalidade, nós não tivemos nenhuma responsabilidade. Tivemos sim a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade com as decisões que são tomadas. Quando o nosso Poder Judiciário começou a ceder aos encantos da Lava Jato, todo mundo saberia onde aquilo poderia levar. E efetivamente levou. Quando começou a se perder, né, os limites da aplicação normativa, isso provocou o próprio Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal a um reposicionamento diante do que se estava acontecendo. Ainda bem. Isso não isenta o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário brasileiro do momento anterior a isso. Porque não faltaram advertências, não faltava quem chamasse a atenção sobre isso, como eu disse, né, que desde 2014, né, eu e o Lênin, a gente sabe muito bem quem estava envolvido em todos os lados desses acontecimentos. Professor, desculpe te, esse seria o objeto de uma pergunta que eu ia fazer, inclusive, né? Veja, Então, Gustavo, se a gente puder eu, se eu puder já concluir para a gente passar para o professor Lênio. tá. Então, a lição que Franklin nos traz é essa, dessa advertência, né? De que nós somos responsáveis pelas nossas garantias e pelo nosso constitucionalismo. Se nós abdicarmos disso, o constitucionalismo sozinho não vai nos salvar, porque não tem vida própria. Ele tem vida materializada, na verdade, nas nossas ações e nas nossas omissões. Eu termino por aqui. Muito obrigado, viu, Gustavo? Muito obrigado. Desculpe a demora, Imagina, tá professor, certo? O tema é empolgante, o tema é né? bom. Mas agradeço, reitero o meu agradecimento e principalmente uma honra estar aqui dividindo esse espaço com o meu querido amigo Lênio Streck. Obrigado, professor. Professor Lênio, a palavra é sua. Bom, serei mais breve que o Martônio. Acho que tem algumas perguntas que querem fazer também, mas felicito a editora pelo lançamento do livro e Gustavo, o Rafael, a equipe, e ao Martônio por ajudar nisso e fazer o quebra-corrente, né? Que, para quem não sabe, é um, é um guia de leitura. Esse livro do Frankel é é um livro que deveria ser lido pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República e pelos ministros do Supremo. Não sei, talvez o Alexandre de Moraes tenha lido ou tenha percebido isto que o Martônio acabou falando no final, Martônio. Há algo, o Frankel sentiu aquilo que havia algo a mais. Nós sentimos isso em 2013 e 2014. Eu tenho revisitado uns textos meus até anteriores, né? Bem no início da Lava Jato, eu fiz inclusive o debate com o Sérgio Moro, no IBCCrim, que havia algo como os bárbaros estão chegando um pouco, só se comentava, os bárbaros vêm vindo, é um pouco da espera dos bárbaros, e aí se criava aquela situação do personagem, né, do nosso Coetzee, que é prêmio Nobel, o livro A Espera dos Bárbaros, e aí tem o personagem Juiz Martoni, que descobre que torturam no forte. E aí ele diz a frase, mais ou menos assim, que é angústia, né? O que fazer agora que eu sei que sei?
que você faz quando sabe que sabe? E no Brasil nós não tivemos essa resolução. As pessoas, grande parte da comunidade jurídica, sabia que sabia, mas não admitia ou gostava até, flertava. Para termos uma ideia, 63% consta, né? Que 63%, Martônio Gustavo, da comunidade jurídica, né? É, vai um abraço aqui também ao Newton, ao Thales, o pessoal estão nos assistindo. O Newton, lá de Juazeiro, tive lá, grande cidade, maravilhosa. Abraço para ele, abraço para meus alunos. O Thales apareceu aí, deve ter outros, do nosso grupo, grupo de estudos. É, como que se dava, né? A gente sacava isto que estava acontecendo e o que fazer nesse sentido, né? Então, o livro do Frankl é uma coisa é, maravilhosa, porque eu, sendo um pouco sofisticado, no Brasil se confunde muito quando alguém faz uma análise sobre algo, eles dizem que o sujeito está fazendo epistemologia. Não, epistemologia é discutir as condições de possibilidades pelas quais aquela análise se deu. Principalmente no direito não se compreende isso. E aí se cria, inclusive, uma série de expressões junto com epistemologia que são exageros e que não tem nada a ver. Eu mesmo discordo com até o conceito que o Boaventura usa para isso, como se existissem epistemologias regionais. No novo livro que eu estou lançando, que eu talvez faça pela contracorrente, eu trato desse assunto. Então, o que o nosso Frankl faz? Uma epistemologia da teoria da ditadura, chamemos assim, ou do terror. Ou seja, para explicar isto que estava ali, mas as condições pelas quais isto, um, foi analisado e dois, como isso se concretizou. Muito, muito, muito interessante isso. E os dualismos que se repetem, né? Que é um problema que está muito presente aqui, né? Eu acho que quando as palavras que o Frankl usa, né? Que é o Normstaat, né? Quer dizer, que é o estado da norma, do direito, do que está ali e a sua antítese ou o modo de até às vezes colocar tudo junto numa espécie assim de Verschmelzung, né? De uma confusão, de um ponto de estofo, né? Com o Maßnahmenstaat, que isto quer dizer o estado de medidas, de normativas, de exceção. É, é mera coincidência, por exemplo, essa tentativa no Brasil, durante a Lava Jato, né, de transformar súmulas, por exemplo, a súmula vinculante 122 do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Martônio, que transformava numa leitura tipo Maßnahmenstaat, assim, Maßnahmen, uma espécie de tocada de medida para aprender automaticamente. E eu dizia antes, e me perdi, 63% da comunidade jurídica era contra a presunção da inocência. Eu tenho dito meus alunos que, na comparação com a medicina, nós teríamos assim a comparação como se 63% dos médicos fizessem passeatas contra antibióticos e dissessem a voz cheia que chá de carqueja é que pode curar os males, algo desse tipo, uma espécie de negacionismo, aí agora sim, negacionismo epistemológico,
que não é simplesmente negar as análises, é negar as condições de possibilidades pelas quais se produz uma análise. Isto é epistemologia, né? Então, a riqueza da obra do Frankl, que deveria ser lido, porque ela nos avisa todo o tempo do que acontece, né? Veja, por exemplo, a democracia de bobagem, aqueles negócios que é analisado, né? Eu me lembro quando o Dallagnol fala que a Constituição é filigrana. É a mesma coisa que se dizia da democracia de bobagem. Dizer aqui que a Constituição é uma filigrana, quem se preocupa com isso? A transparência internacional, que, cuja presidente aparece com a foto caricatural do Lula como presidiário e quer se apresentar é, como alguém que tem condições de analisar a percepção de corrupção num país como o nosso, né? Então, se vê aí os grandes problemas que se apresentam. O dualismo, o estado dual desta questão de um estado de medidas e o estado, entre aspas, de direito ou não, e de como isso se dá, esse dualismo se repete, por exemplo, naquilo, Martônio, que a gente chama, né, eu tenho um verbete no dicionário, chama dualismo metodológico, que é toda aquela discussão que a gente faz, né, a partir do Tsun Lee, aquilo que aconteceu, né, em que a voz das ruas acaba valendo mais do que o Normstadt, digamos assim. E a voz das ruas é o Maßnahmenstadt, que são o estado de medidas. E como que a comunidade jurídica não percebe isso e não conseguiu perceber isso? Que exatamente o direito é um anteparo contra esse problema do terror das ruas. Bom, isso está tudo aqui. Este livro é um livro que não pode deixar de ser lido, porque, porque ele é a descrição do que aconteceu na história e, ao mesmo tempo, é a não prescrição, isto é, de como não deve acontecer as coisas. E aí, em todo esse aspecto, né, tem coisas que eu falava com o Martônio antes em off, né, e me lembrei de uma outra agora, Martônio, e você falou dos Stolais. E agora nós temos também, e eu sempre, por exemplo, todas as críticas desse grande livro premiado do Bernd Ritters, que está aqui em algum lugar, do uma interpretação ilimitada, né, que é de Unbegrenzte Auslegung, em que ele diz de como que o nazismo se coloca, como que ele se firmou e qual foi o papel da comunidade jurídica nisso. Veja, isso é muito importante. Então, há uma relação da obra, né, que são, claro, uma obra escrita na década de 40, e o Reuters, que escreve mais recentemente, mas que recebe todos os prêmios, porque ele também está apontando ali para mostrar como a falta de limitações, Martônio Barreto Lima, a falta de o que eu chamo de constrangimentos, se você quiser traduzir, Unbegrenzt também pode chamar de falta de constrangimentos, falta de limitações, o resultado é um desastre. O resultado é um desastre. Você trouxe bem, Martônio, antes, essa questão de que os juízes não obedeciam à Constituição de Weimar porque não concordavam com ela, porque eles tinham livre convencimento, tudo isso. Eu disse isso para o Sérgio Moro no debate, ele falava disso e eu disse para ele assim, com juízes como você, o Brasil vai à breca, vai ser um desastre com a sua perspectiva
de achar que você sabe mais do que a lei feita, e aí de novo voltamos à discussão, né, dos perigos dos subjetivismos, etc., e o desdém pela democracia representativa, o preconceito que se tem, inclusive, contra o povo que vota, Martônio, como se o judiciário fosse o lugar dos sábios, simplesmente que soubessem muito mais. Se não fosse por nada, pela Constituição, que foi um momento histórico, como a nossa Constituição, que tem um caráter, né, antidualista, digamos assim, porque e há uma passagem interessante dentro do Hermann Heller, Martônio, é, que diz assim, é muito bonita essa passagem, eu gosto muito, que ele diz assim, se perguntarem se há uma contraposição entre a realidade social que vai contra a realidade da Constituição, ele falava da Constituição de Weimar, mude-se a realidade, porque a Constituição de Weimar está apontando para uma transformação que, aliás, Martoni, tu lembravas muito bem. Que coisa maravilhosa essa obra, né? E que coisa boa é debater isso com você e levar isso para as pessoas que estão aqui. As denúncias, né, presentes no livro, os comentários, por exemplo, que você faz sobre a Ingeborg Maus, do problema que eu acho aqui está na página 7 do seu quebra-queixo, quer dizer, quebra-corrente, que diz o seguinte: sem o recurso à análise do sentido concreto da normatividade, qualquer sistema jurídico pode ser manipulado na direção exatamente contrária daquilo que objetiva retoricamente proteger o Estado de Direito. Veja, aqui que está. Então, veja a discussão da Associação dos Juízes, né? Os Deutscher Richterbund lá, a associação deles sobre o papel que os juízes teriam que ter. O problema do realismo jurídico não se discute nesse livro que eu estou fazendo agora, que talvez publiquemos pela, aqui pela nossa contracorrente, é a grande discussão que eu faço e mostro que a tese principal do direito brasileiro hoje, a dominante, é o realismo. O realismo, que é o direito feito pelos juízes, é o cerne da crítica do Reuters, do Stolleis e do Frankel, que viveu isso de dentro, né? Por exemplo, do problema até do bis in idem, que o sujeito pode ser julgado duas vezes, enfim, e da coisa tão terrível que tinha juízes que por humanidade, condenavam os judeus a penas altas para não irem para o campo de concentração, e é estarrecedor que isso está, né, para ler, quem leu todo o livro. Então, aqui diz também: o desenvolvimento da estrutura do direito durante o regime nazista não representa novidade, porém o ponto culminante de um processo de longo prazo e de desenvolvimento contínuo, que diz a Ingeborg Maus, citada pelo Martônio, que é o problema do Richtlich, né? Que é o problema do direito feito, é o direito judicial. Então vejam como essas coisas se colocam, né? E como isso está muito presente. Eu falei com o Martônio antes também, e é uma coisa que ele coloca, que eu peguei no livro, né? Eu tive o privilégio de pegar o livro em duas versões, então uma delas eu podia pegar o Gustavo, o localizador. Então, por exemplo, interessava muito a discussão de Weber que ele coloca, né? Então, essa discussão de que um pouco você a importância
da análise weberiana, que está muito presente hoje também no Brasil, criticando ou não, que ao mesmo tempo, nós fazemos análises estruturais, marxistas e outros, mas há uma escolha weberiana de procurar sentir a subjetividade dos atores judiciais. Então, isso é uma coisa que nós temos que investigar. No meu livro que eu fiz agora, O que é fazer a coisa certa no direito, eu abro um capítulo falando um pouco das raízes do direito brasileiro, as raízes do Brasil, confrontando esses autores, né, de uma teoria de desenvolvimento e a outra burocracia, etc., e etc., etc. Então, realmente encantador, permanece válida a, a, essa, essa discussão que o Frankl faz. Martônio encerra bem a sua fala, dizendo que por pouco, muito pouco, pouco mesmo, nós não tivemos isto aqui, e a história está demonstrando aos poucos agora, havia até planos de matar ministros, e isso tudo tem que servir como a ave de Minerva, que levanta voo apenas ao entardecer, quem sabe o nosso um bom investimento, comprar o Estado dual, que ganha de presente do Clube do Livro, recebe de presente o guia de leitura. Então, é um bom investimento, se não fosse para nada. Você vai aprender muita coisa, mas vai conseguir perceber aquilo que passou-se na ditadura militar, e eu faço aqui uma homenagem ao Leonel Severo Rocha, que escreve sobre isso, mostrando, e até o Danilo Pereira Lima, que foi meu aluno, que escreveu uma tese sobre isso, mostrando que os militares, ao mesmo tempo, tinham uma espécie de Normstadt, assim, né? É, é, e, ah, e, ao mesmo tempo, um estado de medidas. O AI-5 representou isto, quer dizer, eu faço e depois eu obedeço o próprio AI-5 para dizer que eu estou numa legalidade e chego aos píncaros da glória para dizer o que é fantástico, é, 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 que como nós chegamos a esse falso Normenstadt, né, do Brasil. O artigo 13 do AI-5 dizia: todos os atos decorrentes deste ato são insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. E é isso. Eis a obra O Estado Dual, com uma pequena contribuição minha aqui, trazendo essas coisas para o nosso cotidiano aqui. Eu que escrevo há tantos anos sobre isso, sobre o realismo retrô brasileiro, mostrando os problemas disso, mostrando, por exemplo, por que se o Código de Processo Civil diz que cabe embargos de declaração em todas as decisões, em qualquer decisão, o STJ diz que em algumas não cabe. Quem comprar o livro e acompanhar as minhas discussões do Martoni e tantos, vai entender o que eu estou dizendo. É isso. Professor Lênio, a riqueza de poder publicar livros como esse do Estado Dual é também ter a oportunidade de ter contato com juristas brasileiros do porte, do seu porte, do porte do professor Martoni. Né? Isso aqui hoje é um testemunho da importância de se estudar, de se aprofundar nos temas e a importância do tema ainda no Brasil de hoje. Por isso que a gente traz esses livros mais relevantes, mais destaque,
e mais sofisticados para o Quebra-Corrente, que é o nosso clube do livro jurídico. E para ajudar os nossos assinantes, temos o guia de leitura que dá o apoio, tão bem elaborado dessa vez pelo professor Martônio. Agradeço demais a participação de vocês. Eu sei que o tempo está um pouco apertado. Vou passar para 2 minutinhos, 3 minutinhos vocês finalizarem, mas pegando no gancho uma pergunta que foi feita aqui no nosso chat do Ítalo Reis, né? Ele fala um pouquinho da convivência não desejada, né, entre o Estado normativo, o Estado de Direito e o Estado de exceção, e o papel, a posição do Poder Judiciário, que muitas vezes se flexiona a interesses econômicos, a interesses políticos de momento, né? Então ele finaliza de como traçar limites funcionais e de legitimação dos juízes e tribunais quando da assunção desse papel de supostos guardiões da Constituição. Uma pergunta que já foi tocada por vocês, mas se a gente puder, nesses minutos finais, nesses últimos minutos, a gente abordar isso, eu agradeço. Eu vou passar para o professor Martônio, aí, professor Martônio, os 3 minutinhos a gente fecha com o professor Lênio. Não, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado. Depois da excelente exposição do Lênio, eu só queria, antes de me referir aqui à pergunta, rapidamente, dizer que, comentar o que o Lênio falou, no sentido de, Lênio, você vai a um ponto central. Até para os liberais, que é o caso de Norberto Bobbio, o que é a democracia? Um sistema de limites Isso. econômicos, políticos e sociais. A democracia se caracteriza por ser um sistema de limites, de estabelecimento de limites, na normatividade, como você disse aqui. Então, eu acho esse registro importante, porque até na tradição liberal, na verdade, nós encontramos isso. Só não encontramos isso nos liberais do Brasil, Ah, mas na tradição liberal é, nós encontramos. O meu agradecimento especial, eu leio aqui, aos alunos do nosso grupo de estudo, o Ítalo, que faz a pergunta, a Thaís, o Felinto, a Jorgélia, a Natasha, a Michele, a Esther, que está aqui também, todos, o Roberto, o Edivaldo, a senhora que está aqui, ou seja, todos os que estão aqui, muito obrigado. E responderia ao Ítalo, né, que sempre faz perguntas oportunas, né, dessa elite como perante ao tal construto do mega constitucionalismo financeiro, traçar os limites institucionais e de legitimação dos juízes e tribunais quando a assunção por eles no papel são supostos guardiões constitucionais. Eu creio que sim, então, tá? Ou seja, a partir da estrutura burocrática, né, desse diálogo que se faz, né, ou seja, como nós vamos tratar o mega constitucionalismo financeiro. Eu e o Lênin, nós temos grandes amigos, né, entre os quais o professor Gilberto Bercovitch, Marcelo Catoni e Otávio Luiz, e o Gilberto, praticamente, na obra dele, já tem mais de 20 anos, sobre o constitucionalismo invertido, né, isso. entre a Constituição financeira e a Constituição econômica. É o custo que nós pagamos pela não aplicação da Constituição, da efetivação da Constituição, como diz o Gilberto, mas também dos chamados bloqueios constitucionais, como diz nosso amigo Marcelo Catoni e Otávio Luiz. Ou seja, nesse sentido, é o custo que nós pagamos. Nós temos uma ordem, uma normatividade de uma ordem econômica sobre uma ordem financeira, mas nós temos a inversão disso, inclusive por atores judiciais. O nosso desafio é dizer, olha, você tem uma Constituição, você não decide como você quer. Você tem que aplicar o que a Constituição diz, a superposição da ordem econômica. A ordem financeira vem depois. E se constrói uma argumentação, como diz o Catoni, do jeito que se quiser. Ou seja, da maneira, né, em que o tribunal, e fundamenta nesse sentido, como o registro aqui de que não cabe embarque de declaração num determinado tipo de decisão. Ou seja, isso se chama driblar a própria Constituição, o Lênin gosta muito da expressão, drible da vaca, né, da Constituição, para atingir exatamente o contrário do que a normatividade diz. É por isso que eu acho a leitura da obra O Estado Dual, ela abre diversas frentes para uma teoria daquela ditadura, mas ela não passa desapercebida, como isso chama a nossa atenção na aplicação do direito atualmente.
Muito obrigado. Obrigado, professor Martônio. Professor Lênio? Como diz um marxista, Edward Thompson, né? Ele diz o direito importa e por isso nós importamos com tudo isso, né? Então é importante essas discussões do papel do direito que se estabelece, principalmente por quando nós temos uma condição dirigente, uma condição com aspectos transformadores, e aí vem a discussão que se põe, aquela questão que antes das condições contemporâneas, segundo pós-guerra, o Hermann Heller, é, que foi advogado, né, da Prússia, né, no processo contra o Reich, contra o Carl Schmitt, né? E, não é isso, Martoni? Não foi isso? E, e, o, e, o, e ele dizia já contra o dualismo. Essa questão, quando eu trabalhei o dualismo metodológico no verbete do dicionário de hermenêutica, preocupado exatamente com essa questão da perda da força da lei, da Constituição, para os argumentos morais ou argumentos de terror das ruas, eu eu confesso para vocês, e não há nenhum problema de se confessar coisas que a gente não sabe. Eu não conhecia a obra do Frankl, e senão eu teria, óbvio, trabalhado com essa noção dele, fazendo essa adaptação do estado dual. A gente pensa que conhece algumas coisas de tudo, algumas coisas ficam de fora e enriqueceria muito esse debate. Então, pensar sempre no Brasil, nas coisas que passamos, das coisas que estamos passando e do que nós devemos enfrentar. Penso que é perigoso hoje fazer passapanismo para que talvez mutatis mutandis, Martoni, isso eu esqueci de dizer, mas o julgamento do Hitler, depois do Putsch de 23, foi um passapanismo do Judiciário e Ministério Público alemão. Nós devíamos ter aprendido com isso, que se a lei diz que tem que ser expulso o estrangeiro, Hitler era estrangeiro, qual é o problema de fazer uma subsunção? Porque tem que inventar princípios, etc., etc., para tentar dar o drible da vaca. Resultado, o mundo quase foi destruído. Veja como essas coisas são. Bueno, é isso. Muito obrigado pela audiência não sei quais os meus alunos estão, mas como eu não estou sabendo quais dos meus estão, só estou sabendo do Thales, eu saúdo, então, eles todos, sem nome, e os nominados pelo Martônio, né, que nos prestigiaram. É uma Depois isso pode ser acessado também. E obrigado pela condução do Gustavo, né? E Martônio, me recomende em casa, me recomende para a Júlia, me recomende para o Rafael, né, e me recomende, né, para sua esposa, né, e com as recomendações aqui de casa também da dona Rosane, né? Professor Lênio, eu também recomendo a editora Contracorrente para o seu próximo livro. A gente está no aguardo aqui, ansiosos, para que a gente faça uma bela publicação e também, quem sabe, uma aula exclusiva aqui do Quebra Corrente, que seria maravilhoso. Professor Martoni, eu agradeço muito a sua presença. Professor Lênio, é uma grande honra tê-los aqui no Quebra Corrente, o nosso Clube do Livro Jurídico. E eu convido a todos e a todas que estão aqui, nesse momento, nos ouvindo, a acessar o site do Quebra Corrente, conhecer esse nosso produto da Contracorrente e acessar o novo site também da editora Contracorrente, que está muito mais acessível, muito mais fácil para os nossos seguidores. Nos sigam nas nossas redes sociais, para terem conhecimento de tudo que a editora Contracorrente está fazendo. E aguardamos vocês num próximo evento. Agradeço muito de novo, professor Lênio, professor Martônio, e até uma próxima.
Tchau, tchau.